Boa noite. Primeiramente, né? Um prazer, uma satisfação a gente manter o contato mais uma vez através de uma live, né? Dos canais digitais, das redes sociais, para debater sobre um assunto muito importante, né? A cultura, a poesia, a literatura, não é isso? Isso, então, a gente já teve uma live juntos, né? Tô mandando aqui o convitinho para todo mundo assistir. Tô mandando um por um para as pessoas. A gente já teve uma live juntos, né? Você fez uma participação comigo, com a Jennifer, falou um pouquinho do seu trabalho, mas aí hoje é tudo sobre você, né? Isso aí, o privilégio é maior, hein, Thaís? Vai ser muito A legal. sensação a sensação também de assumir certa responsabilidade, né? É maior por minha parte, não é isso? Vamos lá. Vou fazer uma apresentação sobre o Eig, para quem está assistindo, para quem vai assistir depois. O Eig, ele é poeta, escritor, músico e cordelista. Nasceu em Sítio Pedrez, município de Caraúbas, no Rio Grande do Norte, em 1990. Filho de agricultores, cresceu numa família humilde, em meio à poesia cantada e ao ambiente rural. Desde muito jovem mostrou sensibilidade e vocação para a arte da palavra rimada, ouvindo e se encantando com as cantorias de violeiros e repentistas. E desde novinho você já começou no improviso, né? E na cantoria, Isso sim. apresentando-se junto de pessoas que faziam poesia no Nordeste. Com o tempo você também se dedicou à literatura, começou a escrever, compor poemas, canções e cordéis, né? Apesar de dificuldades que te interromperam nesse meio tempo, e até os seus estudos e até as apresentações, você seguiu em frente, reinventou tudo e levou a produção do seu trabalho até mesmo para o trabalho digital, para o meio digital, esse formato que hoje é tão mais prático, né? É Para verdade, ser sim. tão reconhecido pelo pela sua arte, né? Então, você tem essa trajetória como poeta repentista, se destacou por essa capacidade de improvisar, com uma agilidade, com sentimento, porque eu acho que é isso. A arte da escrita, ela parte muito do sentimento, né? Então É não isso tem aí, é como verdade. um escritor não usar seus sentimentos em algum momento ali, né? É verdade, concordo. E, bom, mesmo enfrentando problemas, até mesmo de saúde, que te tiraram desse palco da vida, da arte por um momento, e até da escola, você persistiu, adaptou sua arte, lançou seu e-book, um e-book com mais de 130 páginas, e participou de coletâneas, né? Como é que é essas É, coletâneas? essas São coletâneas, Thaís, e um prazer, além dos méritos, né? Além, vai muito mais além, porque se deu tudo de forma consecutiva, certo? Trazendo, despertando mais, é, é, como é que eu posso dizer, curiosidade ainda, mais espanto, de uma forma bem descritível. Se deu uma após a outra, de acordo lá com o edital, o que estava previsto lá, né? Preenchi os formulários tudo corretamente, perfeitamente, e de uma forma consecutiva, hoje sou coautor de 5 coletâneas da Vivar Editora Nacional. Pela mesma editora pude lançar meu e-book e hoje está disponível no site da Amazon, né? E é isso aí. o Bem satisfatório, né, Thaisa? sim, eu também tenho coletâneas. E eu sei o que você está querendo dizer dessa coisa de ser consecutivo, porque você participa de uma, depois você quer participar de outra, e aí a sua poesia é aceita, e tem toda aquela alegria, toda aquela felicidade, até que chega um momento que todo mundo fica querendo saber do nosso livro solo, né? É E verdade. pelo jeito, De uma forma pelo jeito, única, não é isso, Thaís? isso, e eu vejo que a sua trajetória é bem parecida com a minha nesse sentido, porque eu também comecei com as coletâneas, inclusive na Vivara, Eu a sei. gente participou da mesma coletânea. Eu não lembro o nome agora, mas tem um livro que a gente tem em comum.
a gente publicou em comum. Um de capinha azul, da Vivara mesmo. Eu acho que deve ser o Sarau Brasil, Acho que não? é o Sarau Brasil. Sarau do Brasil 2024. Eu fui classificado nessa coletânea também, certo? Eu também estou nessa coletânea. E aí, depois que vem essas coletâneas, as pessoas começam a ver a nossa capacidade de estar ali, né? Comigo foi assim, todo mundo começou a perguntar do meu próprio livro. Com você foi assim também? Ou uma coisa que você já queria? Thaís, e a princípio, a ideia não era fazer um livro, né? Compor a obra de um livro, por total. Eu comecei com com os cordéisinhos, né? Ampliando melhorias com xilogravuras e após muitos trabalhos feitos, arquivados, outros memorizados, outros eu não pude memorizar, eu recebendo incentivo, apoio de professores mesmo, desde lá das salas de aula, da sala de aula onde eu iniciei meu curso escolar, e teve o trânsito do meu curso escolar até a fase que eu parei, despertou em mim, né? Após as classificações das coletâneas, eu fazer um livro de uma forma única, de minha autoria, né? Porque sempre eu amei, né? A escrita, de referência na minha área. Gostei sempre de ler, de leitura de textos bíblicos, né? Algo que trouxesse uma reflexão, que causasse um impacto, que batesse em mim e fosse de encontro ao meu próximo, e que não parasse ali, né? E fez da minha poesia esse... Tá entendendo, Thaís? Graças a Deus, hoje, com as 5 coletâneas e o e-book, né? E que pretendo, futuramente, reproduzi-lo físico. Oh. O sonho já está realizado, graças a Deus, mas é uma obra, digamos assim, que eu possa pegar na minha mão. É isso aí. É muito satisfatório. Bom, esse livro, esse e-book que o Eig está falando, se chama Histórias e Sentimentos de um Poeta. Além das 5 coletâneas que ele tem participação, esse livro também é da mesma editora das coletâneas, que é a editora Vivara, né? É uma editora que eu já conheço também, já publiquei com a Vivara. E esse livro, falando um pouquinho dele, a obra tem temas como amor, ausência, espiritualidade, memórias rurais, injustiças sociais, paixão pela natureza. É tudo isso, então? Tudo isso, Thaís, tudo isso. É um pouquinho de tudo um pouquinho, tá entendendo? De tudo um pouquinho. E você divide essa obra em blocos, né? Que tem poemas e canções, tem cordel, tem umas mensagens poéticas. Me conta uma coisa, como é que foi o processo de reunir os poemas, que eles são tão diversos, para montar um conteúdo único? Um livro só, falando de tantas coisas diferentes. Assim, Thaís, eu sou bem realista, que se a gente colocar um tema de algo, um objetivo na mente, um sonho, digamos assim, e o transitar até se chegar na conclusão, você não inicia já começo, meio e fim. Eu acredito que você precisa, como em uma construção de uma casa, de um prédio, de um edifício, você primeiro precisa do arquiteto, você primeiro faz digamos assim, na poesia, eu creio que seja assim. A gente primeiro constrói um alicerce, faz com todas as balizas, os prumos. No caso da poesia, se falando na poesia literalmente, a gente passa a adquirir conhecimentos, fazer análises, e através da inspiração de algo que possa ser bem mais surreal ainda, a gente juntar um pouquinho de cada, tá entendendo? Como se deu comigo. Como eu falei, né? Eu não era
Era um sonho, porque sempre eu amei livro, né? A palavra livro, mas eu não pensei em um dia poder, por mais que eu começasse uma obra como essa, né? Como o livro Histórias e Sentimentos de um Poeta, eu começar meus primeiros trabalhos e concluir em um e-book, Histórias e Sentimentos de um Poeta, que hoje está lançado pela Vivara, editora nacional, e disponível na Amazon, né? É Sim, isso então foi aí. um processo, né? Quando você viu, você tinha a ideia do livro na mão e muitas coisas já feitas, e então foi de criar ali os blocos de temas e adaptar cada bloco de tema, cada conjunto de obra que você tinha num tema, e de repente ele ficou diverso, mas ele é todo sobre você. Então, tá tudo bem. O meu É livro isso aí. também, ele é bem diverso, mas tem um cerne, e o cerne é o sentimento. No seu caso, o cerne são as histórias dos seus sentimentos, né? Por mais que tenham, eu entendi, tenham vários temas, mas é sempre você ali no comando, né? É isso aí. Gostei muito. A próxima pergunta, né? Você tem, muitos dos seus poemas falam de temas sociais, né? E como assim, temas até bem específicos que geram polêmica até, e eu queria saber como que esses assuntos entram na sua poesia, por que você fala deles, por que você escolhe falar dos temas sociais como poesia, como seria uma forma de talvez sensibilizar as pessoas, de trazer o debate. É isso aí, Thaís. Por pura reflexão, né? E repasse a forma, sentido, para com que o próximo viesse a poder enxergar de uma forma diferente as situações, apesar de já vivermos em um caos, né? Reconhecendo a situação atual, esses trabalhos têm esse direcionamento, né? Tem esse intuito. Como sempre digo, né? Se não me faz bem, eu não quero para mim, não quero também para o meu próximo. Em comparar situações, trabalhos, poesias, fazendo com que o próximo, meu semelhante, refletisse um pouquinho, é isso que eu quero tratar. É, é, de levar algo que tocou a minha pessoa, que por mais que minha sensibilidade possa ser até um pouquinho maior, porque a gente é poeta, a gente é um dom, né? Mas tem tanta gente que vive hoje em dia de acordo com o dia a dia de hoje e a banalidade que certas áreas a nossa sociedade da atualidade do mundo se encontra e que não para refletir. Aí, de uma forma, de uma vez que eu me senti autor, com a caneta na mão e apto a, a, a interagir publicamente, socialmente, né? Eu pensei, eu vou, minha ideia, tentar com minha ideia, ver se mudo alguma coisa a respeito de quem vai. Porque tem muita gente também que critica, né? Tem muita gente que apoia, mas tem muita gente que critica. Mas é isso aí, Thaís. Muito legal, né? Uma sensibilização, tocar o outro, né? Muito legal. E no livro dá para perceber que tem bastante improviso, né? Qual a diferença de você ter caneta e papel na mão, ou não sei se você usa o computador, ou talvez um celular, quando você está escrevendo de fato, ou para quando você está fazendo um improviso falado, cantado, né? Que é o repente. Qual que é a diferença? É, Thaís, tem uma grande diferença. Eu comecei como poeta, cantador, repentista, improvisador, o nato repentista improvisador. Na hora, o improviso a gente faz na hora. E de uma vez que é feito e narrado, não se pode mais corrigir e reverter alguma falha que possa ter acontecido.
E a escrita, a gente tem um tempinho para pensar, um tempinho para voltar atrás. Esse ponto eu vou alterar, porque não dá certo aqui, essa vírgula, essa palavra, essa rima, essa métrica. Mas reconhecendo também que em ambas as áreas, né, em ambas as maneiras de compor e de criar, tem um grande peso e responsabilidade, né? Um grande peso de responsabilidade em ambas as situações, não é isso? Legal. Tem uma que você goste mais? A que eu gosto mais, eu sempre amei a composição improvisada, né? Melodia, mas já por me identificar com o livro, eu adoro escrever. Quando eu pego a caneta, pego o caderno, certo? Seguro o caderninho na mão, a agenda, Muito bom. escrever. Ambas as duas eu me identifico muito, certo, Tá Thaís? bom. Apesar de que, Thaís, apesar de que minha migração para a escrita foi devido um peso causado por um probleminha de saúde que com a escrita eu pude ter mais um acômodo, conforto, tá entendendo? Para poder compor meus trabalhos de uma forma bem mais Mais melhor. prático, mais fácil, mais É, simples, né? é isso Então aí. tá. Essa era a próxima pergunta, né? Sobre como que houve essa transição do cantado pro escrito, pro impresso, às vezes não impresso, às vezes digital, mas escrito, né? E você já respondeu aqui pra gente. Então tá. Então assim, a obra também tem passagens com um tom religioso, né? E eu queria entender qual o papel da fé na sua trajetória poética. É o papel da fé, né, Thaís? Thaís, Isso. eu sempre gostei muito, né, de ser bem reservado. Sempre fui bem reservado. É, desde lá da sala de aula, que eu ficava num cantinho lá no recantinho da sala, nunca, assim, procurei me turmar. Nem sei por quê, por qual motivo, e que se deu hoje eu me tornando uma pessoa pública e social, né? Socialmente falando, defendendo essa bandeira, essa arte, né? Mas, respondendo aqui a pergunta, eu sempre fui muito profundo, gostei muito de me aprofundar, até por levando em conta meu temperamento, bem melancólico, né? Sempre, Thaís, louvores, pregações, da palavra, como eu frequentei a igreja por vários anos, a igreja evangélica, sempre reflexões nesse sentido aí, foram de bem referência à minha pessoa. E foi nisso que a fé entrou nos meus trabalhos, a reflexão, entendendo? A, a espiritualidade, né? É isso aí. Legal, até por referência, né, do que você tinha como É isso aí. referência. E aí aquilo acabou entrando. Não tem como, né? A gente tem uma referência, seja ela qual for, e aquilo acaba guiando um pouco o nosso jeito de escrever, de pensar, de criar, né? É verdade. Enfim. E eu me sinto muito bem, Thaís, com esse tipo de narrativa que eu produzo, sabe? O lírico, o eu pessoal, tá entendendo? Porque eu Sim, sei que quando eu estou falando de mim, quando eu estou falando de minha pessoa, eu estou mexendo talvez em áreas de um monte de vidas que está à minha volta. Os sentimentos são parecidos, não é isso? exatamente. E você também fala de família, né? De afeto. Você podia falar um pouquinho disso? Posso sim. Apesar de que eu vim de uma família, né, de uma linhagem, onde meu pai, minha mãe, meu pai Fernando Costa de Oliveira, minha mãe Irene Costa de Oliveira, primos carnais, a gente cresceu com muita dificuldade, mas com muita humildade, certo? Sempre buscando da maneira mais digna, justa e honesta viver, sobreviver o dia a dia que a gente já
vive com tanta dificuldade, mas sempre, a mãe, por exemplo, ela entra, o afeto em poder falar, narrar uma poesia sobre a mãe, porque eu vejo na mãe uma figura sofrida, como a história de Jesus, né? Não foi fácil. Não foi fácil para ninguém que tentou trabalhar, que tentou viver de uma forma, a, de uma forma a se tornar sensível, né? A se tornar um acolhedor, a ser um colo. Tá entendendo, Thaís? E eu vi na mãe essa figura, uma figura de sofrimento, de dificuldade, mas de muito amor. É por isso que eu trago muita família para as reflexões, para as minhas poesias. Maravilha. E quanto aos temas históricos e educativos que você fala no seu livro, você tem algum objetivo pedagógico de abordar esse tema? Thaís, é o seguinte, como já foi falado, né? Eu só até o Fundamental 2. Eu concluí o Fundamental 2 e não pude mais ir avante, né? Eu pretendo sim. Essa poesia, tudo isso que tem se desenrolado, se desenvolvido na minha vida, em áreas da minha vida, envolvendo áreas da minha vida, tem me despertado a vontade e o desejo de voltar às salas de aulas, de poder cursar, concluir meu ensino médio, cursar uma faculdade, até para ajudar, ser um serviço de suporte para os meus trabalhos que eu já faço hoje. E assim, minha poesia tem uma referência também no pedagógico, porque eu iniciei nas salas de aula, meus primeiros trabalhos foram solicitações de alunos, estudantes, né, professores, participações em sessões, em eventos, cerimônias, né, na sala própria rede de ensino, como em gincanas e etc, sabe? Acaba começando, né, na escola. É isso aí. Uma pergunta do seu livro Histórias e Sentimentos de um Poeta, da editora Vivara, e-book. Desse livro, se você pudesse escolher um poema para representar a sua essência como poeta, qual seria? Todos os poemas, todos os trabalhos para mim são de suma essenciais e de suma e alta importância. Para mim, não sei para quem possa ficar à parte, se vai influir da mesma forma para comigo, mas os mais nostálgicos, os mais sentimentais, os mais melancólicos, e aqueles também que tratam de trazer, de exortar, de não disciplinar, não se trata de doutrina nem disciplina, mas de, tá entendendo? Eu quero bater o martelo aqui nessa área e, tá entendendo, Thaís? Como a religiosidade, né? Eu abordo muitos temas sobre a palavra de Deus, sobre cabe muito nos meus trabalhos. E assim, sobre te representar, então, essa seria a resposta, mas tem um que você gosta mais? Tem sim. Meu primeiro poema, lá depois da antologia de versos, né, de Gracejo, é o título Ausência, Dor e Saudade. Foi o primeiro poema que eu compus. E nesse poema eu dei uma viajada em quase todas as áreas da vida da gente, do ser humano, certo? E ele me identifica muito. Foi meu primeiro poema, minha primeira canção. Sobre o poema, Thaís, Ausência, Dor e Saudade. A primeira estrofe, ela diz, eu disse no poema, né? Escutando esse poema, quem recordar de alguém vai sentir muita saudade de quem hoje está além. É nesse triste momento que a recordação vem. Aí eu disse, lá no final para concluir, estive lendo o livro da triste e ausente idade
Em uma página molhada por lágrimas da solidade, deixei 3 nomes escritos: ausência, dor e saudade. Lembrando seus gestos bonitos nos momentos mais aflitos, deixei 3 nomes escritos: ausência, dor e saudade. Ah, muito bonito. Mas lembrando, Adorei. Thaís, que é um poema que é bem sentimental, bem nostálgico, mas como eu falei já a princípio, tem muita poesia de reflexão que, tá entendendo? De motivação. Não é só o nostálgico. Entendi. Você tem artistas assim que são sua inspiração? Poetas, os repentistas improvisadores. Apesar, Thaís, de eu ter uma identidade e sempre também prestigiar o forró pé de serra, tradicional aqui da gente do Nordeste, como também o brega, a música romântica, o sertanejo eu nunca fui muito para o lado do sertanejo não, mas o brega, forró pé de serra, a cantoria de viola, qual eu na qual eu iniciei, tá certo? Tá bem. E você tem, além desse livro novo, Histórias e Sentimentos de um Poeta, da editora Vivara, você tem um novo projeto? Você tem algo em vista? Sim, Thaís, no momento eu estou com 4 álbuns, né, de recitais divulgados nas minhas redes sociais, álbuns, né, e a gente trabalhou já, eu falando em minha pessoa, com 10 títulos, 10 temas de cordéis, né, e tenho assim, em vista, no momento, até o presente momento, além da expectativa e da perspectiva de trabalhar ainda mais com a cultura, com a arte, eu estou tentando ver se eu encaixo peças para montar um mini documentário aqui da minha região, em várias modalidades e temas, modalidades e estilos da poesia, né? Falando um pouco aqui das minhas raízes e origens, tá, Thaís? Maravilha. Bom, as perguntas terminaram, mas agora eu queria fazer um tipo de pergunta diferente para você. Eu vou te pedir uma palavra sobre algum assunto e você me responde em uma palavra o que representa para você. Tá, ok, Pode ser? tá? Pode ser sim. Sobre a capa do seu livro. Descreva a capa do seu livro em uma palavra. O, o infinito, o céu. A princípio, a capa do meu livro ela era preta, né? Mas eu optei por fazer azul, deixar azul. Se resumiu e ficou azul. E em contato com a editora, eles perguntaram, mas por que azul? Eu disse, me lembra o céu, o infinito. Maravilha. O primeiro poema que você recitou uma parte pra gente. Uma palavra sobre ele. Amor. Amor, Amor. Isso aí. amor. Uma palavra sobre o que é inspiração para você. Doação, entrega. É você, a inspiração você sente, mas se você não se doar, não se entregar, você jamais, tá entendendo? Jamais viverá da forma que ela possa exigir para que você possa produzir ou que você possa viver só. E deixar como é que eu posso dizer? É, uma sensação, um vislumbre aí de inspiração, mais ainda por onde você possa passar. Maravilha. Deixa eu ver a terceira, não, a quarta. Uma palavra que descreva a sensação de publicar um livro. Universo. Para mim, um livro é como um filho. Eu não tenho, né? Sou solteiro, né? Não vivo em nenhum tipo de relacionamento, digamos assim, amoroso, mas você publicou um livro, você se universalizou. É se universalizar, tá entendendo? Maravilha. Uma palavra que inspire novos escritores.
persistência, sempre persistir, nunca desistir. Não é fácil, mas eu vou usar até uma frase que é de minha autoria, que é um lema dos meus trabalhos. É bom sonhar, melhor realizar. Triste é não buscar o que se pode encontrar. E a gente buscando, a gente encontra. Maravilha. Thaís, meu livro, no momento, ele está disponível na Amazon, né? Na loja Kindle. Foi publicado pela Vivara, editora nacional. E futuramente vai estar físico também, certo? E é isso aí. A gente está trabalhando em prol de promover a cultura, a arte, né? Essa arte que é tão bonita, não é tão essencial, né? E é isso aí. Eu posso deixar duas estrofes que eu fiz Sim, sobre gratidão. claro. Para a gente concluir, Thais, eu disse: louvo a quem fez o meu nome. Ao contrário, seria ingrato. Infeliz quem cospe o prato que um dia matou sua fome. Pois do pão que a gente come se faz até doação. Não é bom provar o pão e depois jogar no mato. Coma o pão, mas esteja grato na mesa da gratidão. Desde a velha geração, dos avós, dos meus avós, seus filhos, pai de nós, o meu, do meu irmão, me espelho na lição deixada em cada missão. Pego a faca, corto o pão, limpo o talher, o Maravilha. prato, mas termino sendo grato na mesa da gratidão. E é isso aí. Se a faixa de Lindo. chegada se a faixa de chegada para vocês escritores, se a faixa de chegada você puder alcançar, se lembre de cada ponto que fez você avançar, principalmente o de partida, que é mais no fim da corrida que teremos que lembrar. Thaís, desculpe as inconsistências. A gente vai editar essas duas partes da nossa live lá no, no Instagram, né? São experiências novas, né? E essas falhas sempre acontecem, é de praxe, né? Essas inconsistências no sistema, né? A gente está se falando não de muito perto, você está em Taboaté, São Paulo, eu estou aqui em Caraúbas, mas a nossa amizade que permaneça, que continue, que nossa afinidade vá mais além, que a gente um dia possa se ver pessoalmente, divulgando nossos trabalhos em algum lugar, certo? É um prazer, sempre será uma satisfação, tá bom, minha amiga? Tá ótimo. Muito obrigada. Ótima noite para você. Obrigada a todo mundo que assistiu. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.